Gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 7. Quero ler 2 textos hoje para embasar essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. E o outro texto está em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Graças a Deus. 2 Coríntios 7, 10 e João 16, 33. Segunda Coríntios 7, 10 está escrito assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E João 16, 33, texto bem conhecido da Igreja do Senhor. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Graças a Deus. Antes de orar, eu quero só explicar o contexto desses textos aqui para que a gente possa adentrar na mensagem. Vou começar pelo texto de João. Essas são os últimos ensinamentos do nosso Senhor, de forma direta, assim, antes dele ser crucificado. E, basicamente, ele estava falando para os discípulos dele que ele ia morrer, né? Imagina você estar na roda de amigos e, de repente, um simplesmente chega e diz assim, ó, daqui uns dias eu vou morrer. Imagina como é que fica o coração, né? E Jesus falou, eu vou embora deste mundo e... assim como uma mulher grávida, quando está perto da hora do parto, ela sente uma dor profunda. E Jesus falou, quando eu partir, vocês vão sentir essa dor profunda. Só que da mesma forma como a mulher grávida, quando ela tem à luz o filho, e a partir daí a dor dela parece que desaparece e é substituída pela alegria de ver a criança nascer, Jesus falou, dessa forma vocês vão se alegrar quando vocês contemplar a minha ressurreição. E junto a isso, Jesus falou que os discípulos seriam perseguidos. Jesus falou, o mundo odeia a mim, e se vocês são parecidos comigo, então eles vão odiar vocês também. O que Jesus falou, ele não falou muitas coisas boas. O que Jesus falou de bom aqui, carnalmente falando, entre aspas, é tudo resumido ao céu. Jesus não prometeu bênçãos, Jesus não prometeu nada que a carne pudesse desfrutar aqui nessa terra para os discípulos. A única coisa que ele prometeu foram as aflições, foram as perseguições, foram as tristezas. E aí ele conclui o discurso dizendo, essas coisas que eu falei para vocês, eu ter que partir, mas depois vocês vão se alegrar com a ressurreição, eu ter que partir para que o Consolador, o Espírito Santo venha e volte a habitar em vocês, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. E ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, se animem, eu venci o mundo. Jesus falou isso. E voltando agora em 2 Coríntios 7,10, só para a gente adentrar o contexto aqui, voltando um pouquinho no texto que nós lemos, eu quero ler 2 Coríntios 7, a partir do verso 8, está escrito assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, porque eu percebi que a minha carta entristeceu vocês, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. E aí o nosso texto,
A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós estamos lendo a segunda carta aos Coríntios, e existe a primeira carta aos Coríntios, na qual Paulo escreve para eles, e dentre várias coisas, Paulo critica eles severamente, devido a algumas inconsistências que haviam na congregação. Devido a imoralidades, os irmãos não estavam fazendo bom uso dos dons, os irmãos não estavam se comportando decentemente na ceia, e aí Paulo, desceu a cinta na carta, e aí Paulo falou, eu entristeci vocês. E aí ele escreve esse texto aqui, que a tristeza que eles tiveram foi uma tristeza boa, porque foi uma tristeza segundo Deus. Quer dizer, Paulo repreendeu eles, isso deixou eles tristes. E aí Paulo falou, essa tristeza tem bom resultado, porque se vocês continuarem lendo, a gente parou no 10, se lermos o versículo 11, olha só, veja o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então Paulo mostra os frutos de uma tristeza segundo Deus e de que maneira ela pode abençoar os irmãos. Tendo isso em vista, Pai, que a sua palavra seja exposta essa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor faça alguma coisa hoje. Eu não confio em mim, mas eu confio no Senhor. Não confio na minha sabedoria, mas eu confio no poder da sua palavra. E é por isso que eu quero transmitir ela essa noite. Sabemos que a sua palavra é como espada, e quando ela é manuseada pelo Espírito Santo, ela penetra no fundo da nossa alma e causa transformação. Haja transformação nessa noite, Pai. Renovação de entendimento, transformação de comportamento. Que haja refrigério para as nossas almas. Que aqueles que sofrem, Pai, que eles possam alcançar o refrigério de Ti. Que eles possam sentir, que eles possam experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Que eles possam experimentar, Pai, essa paz que Cristo deixou para nós. Ó Senhor, abra o nosso coração para que a gente seja capaz de abranger essas coisas. E é claro, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. No dia 10 de setembro de 2019, os nossos noticiários brasileiros, eles transmitiram uma notícia assim um tanto quanto inusitada. Nesse dia estava tendo uma reunião dos promotores da justiça em Minas Gerais, e nessa reunião eles estavam discutindo algumas questões econômicas para o ano seguinte, tratando acerca de corte de gastos, e por causa disso, os salários dos promotores de justiça de Minas Gerais teriam que receber um reajuste muito pequeno, comparado aos outros anos, e talvez comparado à inflação daquele ano também. E, tendo dito isso, teve um dos promotores que se manifestou, que protestou contra isso. E olha só o que ele disse, Ele falou assim, no orçamento não tem nenhuma perspectiva assim para incrementar qualquer coisa que aumente a nossa remuneração. Eu já estou baixando o meu padrão de vida bruscamente, mas eu vou sobreviver. Só um detalhe, Qual que era o salário do cara? Ele recebia R$24 mil por mês, líquido. Se fosse pegar o salário bruto lá, eles calcularam que era cerca de 35 mil. Ele teve coragem de falar isso, eu vou passar o ano que vem a receber o salário verdadeiro nosso, que todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo. Sobretudo para quem tem mulher e filho. Como é que o cara consegue viver com R$24 mil? Que coisa, Nossa, se eu tivesse um dinheiro desse, aí de mim, ia morar debaixo da ponte. E ele falou assim, infelizmente eu não tenho origem humilde, eu não sou acostumado com tanta limitação, eu já estou fazendo a minha parte, eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito e só estou gastando 8 agora, para poder viver com os meus 24 mil. Eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimido e à base de antidepressivo. Coitado do pobre promotor da justiça.
estava recebendo tão pouco, estava sofrendo tanto, e ele foi para a reunião achando que o salário dele ia aumentar. E o mais triste dessa história é que ninguém se comoveu com ele. Você não vê o povo fazendo vaquinha, não, a vaquinha para ajudar o pobre promotor que estava indignado com o salário dele. Nas igrejas a gente não fez reunião de oração, né? Não, vamos orar para Deus consolar o coração do irmão lá, que ele está triste porque está recebendo só 24 mil reais. Vamos orar para que Deus dê providência para ele, né? Vamos orar para que ele consiga viver contente só com esse dinheiro aí. E ninguém se comoveu com ele. Ninguém se comoveu com a triste situação do cara, né? Coitado, estava todo desesperado. Só que não, né? O pobre promotor, ele estava sofrendo por causa de um motivo ridículo. E ninguém se comoveu com isso. E com base nisso eu quero introduzir o primeiro tipo de sofrimento que eu quero tratar nessa noite. Ao todo eu quero falar sobre 3 tipos de sofrimento que a Bíblia apresenta para a gente e a receita para cada um deles. E o primeiro tipo de sofrimento está em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que é o que nós lemos. Especificamente no verso 10, na parte B do versículo, que ele diz assim: a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. O primeiro tipo de sofrimento que eu quero tratar essa noite é o sofrimento que nós temos, mas que nós não deveríamos ter. Repito, o sofrimento que nós temos, mas que nós não deveríamos ter. Esse sofrimento é o que Paulo chama de tristeza segundo o mundo. E para compreender isso melhor, eu preciso ler o que está escrito em 1 João 2, 15 e 16. Porque uma tristeza segundo o mundo, ela só pode ser ocasionada por uma pessoa que ama o mundo. E em 1 João 2, do 15 ao 16, está escrito: não amem o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que está no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Quando nós amamos o mundo e o que no mundo há, nós passamos a nos entristecer segundo o mundo. Quando o motivo da nossa tristeza é o nosso amor pelo mundo, há pecado no nosso sofrimento. Quando o motivo do nosso sofrimento, ele brota do nosso amor pelo mundo e pelas coisas que no mundo há, ou há pecado no nosso sofrimento, ou o pecado está nos levando a sofrer. Ou então nós podemos concluir que o pecado, ele consegue perverter até a forma como nós sofremos. O pobre promotor, ele se entristeceu conforme o mundo, porque ele estava apaixonado pela ostentação da vida, porque ele não estava se contentando com o que beber, o que comer e o que vestir. Ele precisava de status, ele queria manter o padrão de vida que ele tinha. E por causa do desespero de perder esse padrão, ele estava entrando em desespero. Isso é amor pelo mundo. Só que a gente não precisa estar insatisfeito com um salário de 24 mil reais para se entristecer segundo o mundo. Há pecado em nosso sofrimento quando nós sofremos por não sermos popular. Há pecado em nosso sofrimento quando nós sofremos porque não somos notados. Há pecado em nosso sofrimento quando a gente se esforça e depois volta para casa cabisbaixo, se queixando que ninguém notou o nosso esforço. Há pecado em nosso sofrimento quando nós buscamos aprovação e reconhecimento das pessoas e nós não conseguimos, e aí nós nos frustramos com isso. Há pecado em nosso sofrimento. Há pecado em nosso sofrimento quando nós sofremos só porque nós não somos queridos pelas pessoas. Só porque quando a gente chega na roda, não é todo mundo que cumprimenta a gente fica meio discreto assim, ninguém percebe a nossa presença. Há pecado no nosso sofrimento quando nós sofremos só porque temos a impressão de que os outros são melhores do que nós. Quando nós temos inveja, o que não era para acontecer, há pecado em nosso sofrimento quando nós sofremos quando algum irmão se alegra. Há pecado em nosso sofrimento quando nós ficamos angustiados vendo as pessoas melhorando de vida e ao invés de nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, nós nos entristecemos porque temos a sensação de que estamos ficando para trás.
Isso é se entristecer segundo o mundo. Isso é pecado. Há pecado em nosso sofrimento quando nós nos afligimos só porque nós não temos um celular ou um carro do ano, ou só porque ao invés de morar de aluguel nós não temos uma casa própria. Há pecado em nosso sofrimento quando nós estamos sofrendo só porque não temos o padrão de vida com o qual tanto sonhávamos. É claro que não tem problema nenhum você desejar ter um padrão de vida melhor. É claro que não tem problema nenhum você desejar ter o carro, ter o celular do ano. Mas quando você não tem essas coisas, é motivo de sofrimento para você? É tristeza segundo o mundo. E quando o motivo da sua tristeza brota do seu amor pelo mundo, esse sofrimento nasce do pecado. E quando nós sofremos com essas coisas, nós não devemos ir até Deus para pedir consolo. Nós devemos ir até Deus para pedir perdão, por nós termos colocado o nosso coração em outras coisas que não seja Deus. Se sofremos com essas coisas, não precisamos de consolo, nós precisamos de transformação. Nós não precisamos ser acalmados pelos nossos irmãos, nós precisamos ser confrontados. Se você se entristece com o mundo, se você se entristece segundo o mundo, e você vai até seu irmão, e seu irmão quer te consolar desse sofrimento, esse seu irmão está sendo ignorante. Quem se entristece segundo o mundo precisa de transformação. Da mesma forma como a pessoa precisa se arrepender de qualquer pecado, nós precisamos nos arrepender por sofrer por coisas tão fúteis, tão inúteis. Da mesma forma como devemos nos arrepender de qualquer pecado, nós devemos nos arrepender de nos apegar tanto a vaidades a ponto que elas possam arrancar alguma gota de sangue das nossas almas, fazendo-as sofrer. Esse é o primeiro tipo de sofrimento que eu queria tratar hoje. O sofrimento que nós temos, mas que nós não deveríamos ter. Contudo, não é só porque a gente deixa de colocar o coração nas outras coisas e passamos a colocar o nosso coração em Deus, que a gente vai deixar de sofrer. As aflições estarão com a gente. Infelizmente, as aflições estarão sempre lá. Como disse o João, nesse mundo nós vamos sofrer e infelizmente a gente não conhece uma explicação. A gente não sabe dar uma explicação para a mãe que perde o filho, para o filho que perde o pai. A gente não sabe dar explicação para o irmão que está sofrendo com depressão e não vê mais sentido na vida. Ainda que nós sejamos fiéis, ou quer estejamos firmes, ou quer estejamos vacilantes na fé, quem é que pode escapar das aflições dessa vida? E com isso eu quero adentrar no segundo tipo de sofrimento que eu quero tratar essa noite. O segundo tipo de sofrimento é o que nós lemos em João 16:33, o que o nosso mestre ensinou. Neste mundo vocês terão aflições. O segundo tipo de sofrimento que eu quero tratar são os sofrimentos que nós temos, mas que são inevitáveis. Quem é que pode escapar das dores dessa vida? Quem é que pode escapar dos lutos? Quem é que pode escapar das doenças? Quem é que pode escapar das tragédias? O nosso Senhor avisou, neste mundo teremos aflições. Primeira lição que nós devemos tirar, quando nós nos encontrarmos aflitos, quando nós nos encontrarmos sofrendo, lembre-se, Jesus avisou. Isso não está fora do plano. Quando Jesus anunciou isso, ele sabia que fazia parte do plano soberano de Deus, de que a humanidade passasse por sofrimento, de que o pecado iria corroer esse mundo de tal forma que haveria guerras, que haveria tristeza, que haveria pobreza, miséria. Cristo nos alertou acerca das aflições, e as aflições, elas estão em nosso meio, e elas estão notadas no nosso corpo. Quando nós estamos doentes, quando bate aquela dor de cabeça, quando a coluna começa a doer, quando o joelho começa a palpitar, quando o cansaço nos pega, quando nós sentimos dificuldade para respirar. As aflições, elas atingem o nosso corpo quando você está se alegrando em algum momento feliz e de repente começa a doer naquele lugar só para te lembrar que a sua alegria não vai muito longe por causa do sofrimento que você está tendo. São as aflições que atingem o nosso corpo. E as aflições também atingem muito o nosso bolso e os nossos recursos. As aflições nos atingem quando a conta no final do mês acaba no vermelho. Quando você fica endividado
e você não sabe de onde vai tirar o seu recurso. As aflições nos pegam quando o seu filho te pede para comprar o Danone, mas o dinheiro que você tem no bolso já está separado para pagar a conta de luz. As aflições nos pegam de jeito quando nós estamos trabalhando e o patrão do nosso trabalho abusa moralmente de nós, ele abusa do nosso intelecto, abusa do nosso psicológico para nos maltratar. Ou então, para quem é empreendedor, as aflições dessa vida nos atingem quando os funcionários fazem conspirações para fazer um processo trabalhista só para ferrar com a vida dele e para que possa extrair dinheiro do empregador. São as aflições dessa vida. As aflições batem quando você vê seus inimigos, pessoas desejando a sua queda, pessoas querendo que você se dê mal. São coisas que nós temos, e o triste é que essas coisas elas não assolam especificamente os ímpios. Essas coisas elas assolam os filhos de Deus. Como o irmão pregou aqui essa manhã, é necessário que através de muito sofrimento nós entramos no céu. E por que não dizer que justamente a partir do momento em que nós somos salvos, nós somos convencidos do pecado e passamos a viver para Deus, a impressão que dá muitas vezes é que a vida piora. Porque enquanto nós estamos longe de Deus, Satanás é o nosso amigo. Porque quando estamos longe de Deus, tudo que fazemos é pecar e acumular ira para o dia do juízo. Isso é tudo o que Satanás quer. Então ele vai te ajudar de todas as formas possíveis para que você continue desse jeito até o final da sua vida, para que no final, no último dia, você seja condenado e queimado no inferno por toda a eternidade. Mas a partir do momento em que você se arrepende do seu pecado, Deus deixa de ser seu inimigo, passa a ser o seu pai. Satanás deixa de ser o seu amigo e passa a ser o seu inimigo. Mas a boa notícia é que Deus não se pode nem se comparar a força dele com a força de Satanás. É muito melhor ter Deus como pai e Satanás como inimigo do que ter Deus como inimigo e Satanás como nosso amigo. Porque perto de Deus, Satanás, ela é uma moça inofensiva. Perto de Deus, Satanás é uma criança. Quem é Satanás perto de um Deus irado contra o pecado? Por isso, quando nós nos arrependemos do pecado e começamos a seguir a Cristo, Satanás começa a agir. E aí ele começa a fazer como ele fez com Jó, ele começa a pedir para Deus: posso tocar no carro? Posso tocar na esposa? Posso tocar no pai, na mãe? Posso tocar no emprego dele? É claro que é raro a gente ver um exemplo como o Jó, que eu posso tocar na vida como um todo. Mas a partir do momento em que Satanás passa a ser nosso amigo, ele começa a querer desejar tocar nas coisas da nossa vida. E as coisas começam a não dar certo. Quantos testemunhos já não tem no canal de missões do Paul Washer, por exemplo, de pessoas no Afeganistão, antes desse regime totalitário voltar ao poder agora, os cristãos já eram perseguidos, e o cara falando assim: eu trabalhava, tinha o meu emprego, até que de repente eu conhecia Cristo e decidi começar a viver para Cristo. E aí a partir desse momento eu fiquei desempregado, e meu patrão mandou embora, e eu perdi todo o sustento que eu tinha, perdi todos os meus bens, e eu não sei mais o que eu vou fazer da vida. Tudo isso só porque ele decidiu seguir a Cristo. As aflições nos assaltam. E pior do que as aflições assaltar o físico ou assaltar o bolso, é quando as aflições atingem as pessoas que nós amamos. Pais. Quando você pega o seu filho no colo, quando ele está com febre, quando você vai levar ele no médico, ainda que você saiba que é só mais uma febre, ainda que você saiba que não é nada de grave, quando você pega ele no colo, você vê a criança com o corpo mole, fala se isso não parte o coração. Filhos, quando vocês veem os seus pais já entrando na velhice, quando você vê o vigor deles indo embora, e quando você vê que as pessoas que um dia cuidavam de você, agora é você que tem que cuidar delas. Quando nós vemos essas aflições, as pessoas que te pegaram no colo, você vai ter que empurrar elas numa cadeira de roda. As pessoas que você ama, você tem que contemplar elas sofrendo as coisas dessa vida.
Pois existem vezes em que quando nós vemos a pessoa que nós amamos sofrer, nós desejávamos que nós pudéssemos sofrer aquilo 10 vezes, só para que nós não precisássemos ver ela sofrendo. São as aflições da vida. E o pior de tudo, na minha opinião, é quando as aflições atingem o nosso psicológico. Eu fiz a pesquisa e lá está registrado que suicídio é a causa de 1 entre 100 mortes por ano. Quer dizer que a cada 100 pessoas que morrem no mundo, 1 se mata. Imagina quantas milhares de pessoas morrem por dia e quantas delas estão se matando. E elas estão se matando porque existe uma dor tão profunda na cabeça delas, que elas não conseguem conviver com a hipótese de ter aquele tormento pelo resto da vida, até que a única solução na mente dela é dar um cabo naquilo, tirando a própria vida. Quando o seu coração começa a palpitar, quando o seu celular começa a tocar, quando o seu coração aperta, quando você recebe aquela mensagem, quando pessoas que estão doentes, o coração delas gela quando elas vão atender uma ligação do médico, porque elas não sabem o que deu o exame, quando você está muito ansioso, e você não quer nem chegar perto do celular, quando você tem medo de reclinar sua cabeça à noite, porque teme que alguma coisa de ruim vai acontecer enquanto você estiver dormindo, e você não vai ter o controle sobre aquilo. São as aflições da vida. Quem é que aqui nunca sofreu com ansiedade? Eu já conheci muitas pessoas que tinham depressão, e o relato deles era assustador. Meus amigos chegavam para mim e falavam: cara, eu não tenho mais vontade de viver e eu só não me mato porque eu sei que suicídio é pecado. Eu não tenho mais vontade de viver e eu só não me mato porque eu sei que as pessoas que me amam vão sofrer muito. Mas não tem mais porquê, eu não tenho esperança, é uma dor, é uma agonia, é uma assombração que está na frente da minha face e ela não some. E eu ouvindo aquilo, quantas vezes eu estava conversando com meus amigos, eu estava morrendo de sono, e eu precisei estender um pouco mais a minha conversa por mensagens, só para que ele pudesse ter algum amparo, alguma companhia à noite, porque tudo que ele passa quando ninguém dá atenção é solidão, a pessoa se sente sozinha. São pessoas que o psicológico sofrem tanto, que a dor interna é tão grande que aquilo acaba se transferindo em dor física. São pessoas que têm uma dor mental tão forte que o coração começa a doer e palpitar, tamanho é o sofrimento que eles têm. E existem pessoas que adquirem essas coisas através de traumas da vida. Existem pessoas que já adquirem depressão porque são propensas por causa do histórico familiar. Mas é uma coisa terrível. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Graças a Deus eu nunca tive depressão. Mas pelo que os meus amigos conversavam, você sabe o que é você conversar com seu amigo e a pessoa chegar para você e dizer: Luiz, eu quero tirar minha vida, eu não vejo sentido para eu estar vivo. Porque é só sofrimento, porque é só tristeza, é só aperto no coração, porque são as aflições esmagando a minha alma, e eu não consigo mais suportar. Eu estava lendo o relato de David Brainerd. David Brainerd, ele tinha uma tuberculose tão tremenda que ele vomitava sangue. E ele dizia para Jonathan Edwards, que estava perto dele, ele fala: a minha alma se estremece de terror e de pavor, só de imaginar que vou ter que experimentar esse sofrimento durante mais 1 minuto. Os sofrimentos atingem a nossa vida, o sofrimento atinge a cada um de nós, e infelizmente, se o sofrimento ainda não te pegou de jeito, cedo ou tarde vai pegar. E quem está falando isso não sou eu, é o nosso mestre. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo nós teremos aflições. No mundo nós estamos tendo aflições. Mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E em cima disso, eu tenho 2 considerações bíblicas para fazer. A primeira se encontra em Lucas capítulo 23, do verso 31 e 32. Pouco antes de Pedro prometer que iria até dar a vida por Cristo, olha só o que Jesus disse para ele. Ele disse assim: Simão, Simão, Satanás
pediu vocês para peneirá-los como se peneira o trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que tremendo. Pedro estava junto com Cristo. Olha a ousadia de Satanás. E Satanás estava pedindo para Deus: eu posso tocar na vida do Pedro? Posso tocar na vida dos apóstolos? Eu posso moer a vida deles, como se faz com trigo? Porque Satanás estava assustado, porque ele sabia o que homens que seguem a Cristo são capazes de fazer pelo poder de Deus. E Satanás estava pedindo para triturar a vida deles como se tritura o trigo. Provavelmente Satanás queria fazer algo com eles, a mesma sorte que ele fez com Jó. E Cristo não falou que Deus não ia permitir. Cristo não falou que Deus não iria autorizar Satanás trazer sofrimento sobre a vida deles. Mas sabe o que Cristo fez? Cristo intercedeu por Pedro. Cristo orou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. E eu trago essa aplicação para nós hoje. Pode ser que, neste exato momento, Satanás esteja pedindo para Deus para ele poder tocar na sua vida. E vai haver alguns exemplos entre nós que Deus vai permitir, que Deus vai falar, pode tocar, que Deus vai falar, pode fazer ele sofrer. E aí o sofrimento vem. Mas aí o que eu tenho dessa situação é que, se por um lado Deus ele gerencia o nosso sofrimento, não permitindo que sofrimentos maiores do que aqueles sobrevenham sobre nós, nós também temos Cristo intercedendo por nós. Eu não sei exatamente se Satanás está pedindo para Deus neste momento para triturar a sua vida como se tritura o trigo, mas de uma coisa eu sei: o Cordeiro está à destra de Deus intercedendo por você. Porque se você está em Cristo, o Pai te ama, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, e o Filho está à destra do Pai e também intercede por você. Não tem como a sua vida dar errado. Os sofrimentos que vêm sobre a sua vida, se você está em Cristo, são instrumentos de Deus para refinar o seu caráter, para te deixar mais parecido com Cristo, para te deixar mais segundo a imagem e semelhança dele, para que você comece a deixar de lado essa sujeira, essa imundície que é o pecado, e comece a se revestir das vestes da justiça de Cristo. Deus está ao nosso favor. Deus está ao nosso favor. E eu me lembro em momentos no ano passado em que eu passava profunda angústia, como se tivesse uma assombração na minha frente, e era um pensamento tão terrível, e eu não conseguia esquivar meu pensamento dele, eu não conseguia esquivar a minha atenção, e aquilo me fazia sofrer demais. Eu passei os meus piores dias, sendo que não houve nada que atingisse a mim, a não ser as coisas que estavam acontecendo na minha cabeça, a não ser as ansiedades que eu tinha lá fora. E aquelas coisas começaram a me espremer e trazer profunda angústia sobre a minha vida, de tal maneira que eu não conseguia fazer nada. E também teve amigo meu que já conversou comigo, que falou que sofreu tanto esses dias, que não que ele deitou a cabeça na cama e simplesmente não conseguiu dormir, mas que ele ficou andando de um lado para o outro a noite toda, porque ele sequer conseguia deitar. Tamanho era o sofrimento que ele tinha. Só que eu falo para os irmãos uma coisa que eu tentei fazer quando eu estava muito mal, quando eu estava nos meus piores dias, que eu tentei ter bom ânimo da forma como Cristo falou. E o que eu comecei a fazer foi trazer na minha mente, foi trazer nas minhas memórias todas as promessas que Cristo tem para nós, todas as promessas que Deus tem para nós. E então começa. Não se vende 2 passarinhos por uma moeda, nenhum deles cai no chão sem a permissão do vosso Pai que estás nos céus. Você se preocupa com a sua roupa, olhai para os lírios do campo, porque nem Salomão, com toda a sua glória e todo o seu dinheiro, foi capaz de se vestir com cada um deles. Você está preocupado com a comida? Observe as aves do céu, porque elas não semeiam, nem ajuntam nada em celeiros, contudo o Pai ainda as alimenta. Não andeis preocupados com as coisas dessa vida, porque o mal, cada dia traz para si, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é por nós, irmãos.
A Bíblia está escrito, nos dias de sofrimento, eu comecei a recitar as promessas de Deus na minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não vai dar junto com o filho todas as outras coisas de graça? Quem vai tentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai os condenar? Pois foi Cristo que morreu e que ressuscitou e que está sentado à destra do Pai e também intercede por nós. Quem vai fazer alguma coisa contra nós? Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Vai ser a morte, vai ser a perseguição, vai ser a fome, vai ser a nudez, vai ser as altitudes, vai ser as profundidades. Nada pode nos separar do amor de Deus, pois Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, vocês tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contente. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. A minha Bíblia diz que Deus está sob o controle de todas as coisas, que Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Olhai para Isaías 6, Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Deus está assentado, Deus está calmo, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Se você está aflito essa noite, olhe para Ele, pois Ele está assentado e Ele tem poder para fazer o que quiser com a sua vida. Ninguém pode fazer algo com você que Deus não tenha autorizado. Eu estava lendo o livro do John Piper, e ele traz o exemplo de John Bunyan. John Bunyan dizia assim, que ninguém pode sofrer ou deixar de sofrer sem que Deus conceda. Ele dizia que inimigo nenhum pode fazer o que quiser com você, mas somente aquilo que Deus quer. Que inimigo nenhum pode fazer você sofrer da forma como ele deseja, mas somente da forma como Deus determinou. E ele também crê, e eu também creio, que inimigo nenhum consegue tocar na nossa vida sem que Deus autorize. E eu também creio que eu não consigo me livrar de inimigo nenhum sem que Deus conceda eu ter esse livramento. O mesmo John Bunyan dizia, não se ire com as coisas que fazem mal para você, não se ire com as coisas que te causam dor, porque elas foram enviadas por Deus para abençoar você. Porque é muito melhor ter um caráter reprovado passando por muitas aflições do que viver em um mar de rosa e viver na imundície. É muito melhor passar por aflições e ser parecido com Cristo do que viver uma vida boa e ser como um trapo de imundícia. É muito melhor, a obra que Deus tem para nós é muito melhor. Quando Deus olha para nós, Ele vê que o sofrimento é necessário. Da mesma forma como se espreme o bagaço da cana para que se extraia o caldo, é necessário que a nossa alma seja espremida pelos sofrimentos para ver o que tem de verdade na nossa vida. Aí sim nós conseguimos enxergar como está o nosso estado e assim nós conseguimos ser transformados. Como diz o ditado, no time que está ganhando não se mexe. Mas quando você sofre, o seu time está perdendo e você diz, alguma coisa precisa ser mudada. Pense, os sofrimentos na sua vida é uma demonstração de amor de Deus por você. Qual é pai que não tira o dedo do filho quando vai relar na tomada? Deus está tirando o seu dedo quando você tenta relar na tomada. Se Deus atendesse todos os seus desejos, se Deus te livrasse de todas as coisas que você queria que Ele livrasse, talvez você não estaria aqui hoje. Nós tomamos decisões erradas porque nós não sabemos do futuro. Deus é onisciente, tudo que Ele faz é certeiro. Quando Deus concede sofrimento para você, tenha em mente uma coisa, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Você não. Segunda consideração que eu quero fazer sobre esse segundo tipo de sofrimento é o que está escrito em Tiago 5,13. Tiago 5,13 está escrito assim: entre vocês está alguém sofrendo? Que ele ore. Entre vocês está alguém aflito? Que ele ore. Muitas vezes as aflições nos assaltam.
e nos pegam de uma vez. E o que eu quero dizer para você essa noite, de acordo com a palavra de Deus, quando a aflição te acertar, quando a depressão voltar, se é que ela vai voltar, quando o sofrimento te pegar de jeito, quando o seu coração for exprimido, quando você receber aquela notícia que faz o seu chão cair, antes de você recorrer ao psicólogo, antes de você recorrer aos remédios, antes de você recorrer aos seus amigos, antes de você recorrer a outro tipo de subterfúgios, antes de você recorrer às drogas, recorra a Deus a oração. Antes de você procurar refúgio em outras coisas, vai para o seu quarto, fecha a porta, se ajoelha diante de Deus e entrega para Ele as suas lágrimas, que Ele vai entregar para você a solução para o seu problema. Não que haja algum problema nós consultarmos o psicólogo, ou tomarmos um remédio, ou consultarmos os nossos amigos, porque tudo isso é bênção de Deus na nossa vida, e Deus é glorificado em todas essas coisas, mas pode acontecer que ao orar com Deus, e a você derramar suas aflições diante dEle, a resposta da sua oração seja o psicólogo. Pode ser que a resposta da sua oração seja o remédio, pode ser que a resposta da sua oração seja o amigo. Pode ser que a resposta da sua oração seja um milagre e Deus te cura na hora. Mas a resposta para a oração do crente, a oração que é feita em nome de Jesus, Deus ouve todas elas. Não existe uma oração que é feita em nome de Jesus que Deus deixe passar. Tudo aquilo que é feito em nome de Cristo, Deus pondera, Deus ouve, Deus guarda, Deus responde, Deus dá a devida atenção. Derrame as suas lágrimas diante de Deus, derrame nele o seu sofrimento. Eu digo para os irmãos, eu tenho sofrimentos assim como qualquer um aqui tem. Não existe remédio melhor para as minhas aflições do que dobrar os meus joelhos e contar para Deus o que está acontecendo. Não existe combustível melhor para a minha alma. Meus irmãos, nós temos um tanque de gasolina para a nossa alma na nossa mão, que é as Escrituras. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Deus ao nosso lado, o Espírito Santo dentro de nós, o Cristo habitando em nosso meio quando nos reunimos em seu nome. Recorramos a Ele. Deus é o melhor amigo que nós podemos ter. Muitas vezes nós sofremos mais do que o necessário porque demoramos demais para entregar as nossas lágrimas para Deus. Muitas vezes nós sofremos mais do que necessário porque vamos primeiro no psicólogo, depois no médico, depois no remédio, depois nos amigos, e Deus está em último plano, enquanto nós deveríamos buscar Deus primeiro. Eu não estou dizendo para você deixar de tomar o remédio, ou para você deixar de usar essas outras coisas, eu só estou implorando, vá para Deus primeiro. Busque o reino de Deus primeiro. Deus tem respostas melhores do que as pessoas que estão à sua volta. Mas como eu disse, às vezes a resposta para a sua oração pode ser o psicólogo, pode ser o remédio, pode ser o médico e pode ser seu amigo. E simplesmente tratando acerca do amigo, nós que somos irmãos em Cristo, você que está sendo aflito, você que está sofrendo, você que está tendo seu coração apertado pela ansiedade, por favor, não seja orgulhoso. Não pense que somente você está sofrendo dessa forma. Se tem um mal que as pessoas que sofrem muito têm, é elas achar que somente elas sofrem daquela forma e que ninguém vai compreender a dor delas. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa sofre. Essa pessoa tem momentos de dor também, não é só você. E muitas vezes nós deixamos de desabafar com essas pessoas sob o pretexto de que elas não vão nos compreender, sendo que essa pessoa muitas vezes é a resposta de Deus para a nossa oração. Muitas vezes nós estamos aflitos e pedimos um socorro para Deus, e Deus manda o socorro e nós não tomamos posse do socorro, porque o socorro de Deus não é o socorro que nós não esperávamos. Meus irmãos, nós somos um corpo. Nós estamos aqui para confessar os pecados uns aos outros, para confessar as aflições uns aos outros. Nós estamos aqui para fazer jus ao Evangelho, que não deve ser vivida de forma individual, mas deve ser vivida como um corpo. A salvação é individual, o Evangelho é conjunto. Não existe Evangelho individualista. Se você vive o Evangelho separado do seu irmão, você já deixou de viver o Evangelho.
Pense, olhe as pessoas que estão do seu lado, o Espírito Santo está dentro delas. Você tem certeza que elas não têm nada de bom para oferecer para você? Quantas vezes eu estive mal e eu orei para Deus, e Deus me consolou. Só que além do consolo, Ele me deu um amigo. Além do consolo, Ele me deu pessoas com quem eu poderia contar. E com isso, o sofrimento ia embora. Derrame os seus sofrimentos diante de Deus. Apresentai as suas ansiedades, lançai as vossas ansiedades aos pés de Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Se você sofre, vai orar. Experimenta orar. Experimenta colocar diante de Deus a sua situação. Pense, quando você era criança e você falava para o seu pai que você estava sofrendo, porventura ele era indiferente, ou porventura ele entrava em desespero para tentar resolver o seu problema da forma mais rápida possível. O que te faz pensar que você vai chegar até Deus e vai falar para Deus que está doendo e achar que Deus vai virar as costas? Deus te ama! Deus te ama. O amor dele não falha. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom, que Ele não vai dar para aqueles que o pedirem. Você acha mesmo que você vai apresentar suas aflições diante de Deus e Deus vai cruzar os braços? Vai orar. Está alguém entre vocês aflito? Que ele ore. Amém até aqui? E por fim, o último tipo de sofrimento que eu quero tratar essa noite está em 2 Coríntios 7:10, que é o texto que nós lemos, só que dessa vez o início do versículo. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. O terceiro e último tipo de sofrimento que eu quero tratar essa noite é o sofrimento que nós não temos, mas que nós deveríamos ter. O sofrimento que nós não temos, mas que nós deveríamos ter, é o sofrimento segundo Deus. Esse é o sofrimento que marca a conversão dos filhos de Deus. Uma pessoa que se converte, uma pessoa que recebe o Espírito Santo e se transforma em uma nova criatura, é necessário que ela tenha esse tipo de tristeza no coração. Que tristeza é essa? É a tristeza de você enxergar para as suas falhas, e você enxergar os seus pecados, e você lamentar a sua própria situação diante de Deus. Esse tipo de tristeza é o tipo de sofrimento que configura os avivamentos. Se você vai ler os relatos dos avivamentos, você vai perceber que uma das coisas mais marcantes que existe é o poder de Deus chegando e as pessoas começando a se ajoelhar e a chorar e a clamar a Deus por misericórdia por causa dos pecados delas. Não existe avivamento sem convicção de pecado, não existe convicção de pecado sem tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus é a convicção de pecado. Aonde estão as nossas lágrimas pelas misérias da nossa alma? Observe o contraste entre as pessoas que elas têm a tristeza segundo o mundo e as tristezas segundo Deus. Uns ficam tristes porque não têm a vida que sonham, outros ficam tristes porque não são como Jesus Cristo. Eu lembro do relato do Paul Washer, ele falava: eu não choro à noite porque eu não tenho um carro da última geração, eu não choro à noite porque eu não tenho muito dinheiro, eu choro à noite porque eu não sou como Jesus Cristo. Tristeza segundo Deus. Se existe um tipo de sofrimento no qual Deus se alegra que nós temos, é quando nós sofremos por causa do nosso pecado, é quando nós olhamos para a nossa miséria, para a nossa imundície interior, é como nós falamos como Paulo: miserável homem que sou, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? É o sofrimento que nós deveríamos ter. E talvez a falta desse sofrimento é a causa do nosso gelo, do nosso endurecimento espiritual. Talvez esse sofrimento, a falta dele, seja a causa de nós não vermos mais conversões, de nós não vermos mais pessoas de joelhos clamando pela misericórdia de Deus.
É pela falta desse sofrimento que nós não vemos mais as pessoas descendo as águas. É por falta desse sofrimento que não se aplica mais aos nossos dias o que estava escrito em Atos, que Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Aonde estão as lágrimas pelos pecados? Aonde foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Quando foi a última vez que você chorou por causa da miséria da sua alma? Pense. Judas traiu Jesus e se matou. Pedro traiu Jesus e chorou amargamente. Nós traímos Jesus e continuamos a vida como se nada tivesse acontecido. O maior crime que alguém pode cometer é pecar contra um Deus que é santo. Deus é puro, nós não conseguimos enxergar isso porque estamos cercados de pecadores, mas se nós pudéssemos ser como Isaías, ser levado até uma visão onde ele viu Deus assentado sobre o trono, aí nós deveríamos falar como ele: ai de mim, que eu sou um homem pecador, e eu sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aonde estão as lágrimas pelos pecados? Aonde está o lamento pela miséria que nós temos por dentro? Porque isso também é evangelho. Evangelho não é somente se alegrar com as bênçãos de Cristo, mas também é se entristecer com aquilo que Cristo se entristece. E é claro que quando Paulo fala o sofrer de acordo com Deus, ele está falando aqui do sofrimento que leva ao arrependimento. Mas com certeza existem vários outros tipos de tristeza que são segundo Deus, a diferença é que elas não se concentram em nós. Quando foi a última vez que você chorou pelas almas que estão indo ao inferno? Quando foi que você chorou pela última vez pelos seus pais que ainda não conhecem o Evangelho e você sabe que eles ainda não são salvos? Quando foi que você chorou pela última vez por aquelas pessoas que moram nos países onde a Bíblia é proibida e elas sequer têm a chance de ouvir o que Cristo tem a dizer? Aonde estão as nossas lágrimas? Nós derramamos lágrimas demais com coisas pequenas e derramamos lágrimas de menos com coisas superiores. Nós derramamos sofrimentos demais com coisas terrenas, mas derramamos sofrimentos de menos com coisas eternas. Aonde estão as nossas lágrimas? Aonde está o nosso lamento? Aonde está o pranto? Aonde está a convicção de pecado? Aonde está a vergonha quando se desobedece o mandamento do Senhor? Eu confesso para os irmãos, eu amo muito uma pessoa, e entristecer o coração dela parte o meu coração. Será que o nosso coração não parte quando nós entristecemos o coração de Deus? Tamanho é o nosso pecado. Quantas vezes nós acordamos e esquecemos de agradecer pelas coisas que nós temos? Quantas vezes nós vivemos os nossos dias como se Deus não existisse? E é óbvio que eu não me excluo disso. E é óbvio que essa palavra de forma alguma deixa de se aplicar a mim. Mas aonde estão as suas lágrimas? Responda para você mesmo. Aonde estão as suas lágrimas? Aonde você derrama as suas lágrimas? O que arranca as lágrimas dos seus olhos? Será que nós não estamos valorizando demais as coisas terrenas e estamos esquecendo das coisas eternas? Eu li no livro Confissões de Agostinho, ele confessa a vida inteira dele para Deus depois que ele se converte. Em meio a essas confissões, ele dizia de sua mãe Mônica, e ele falava assim: a minha mãe chorava por mim mais do que uma mãe chora pelo defunto do próprio filho, porque ela enxergava a morte da minha alma. Onde estão as nossas lágrimas? Não é de se admirar que Paulo dizia que tudo pode naquele que fortalece. Por que será que Paulo conseguia passar fome, passar nudez, sofrer naufrágios, sofrer açoites? Por que será que Paulo conseguia fazer essas coisas? Porque Paulo era um homem que clamava: miserável homem que sou.
Porque Paulo era um homem que sabia que ele era o pior de todos os pecadores. Comece a enxergar a miséria da sua alma diante de Deus e veja como os problemas dessa terra começam a parecer pequenos. Veja como aquilo que é finito e é terreno, como aquilo começa a perder as cores quando você coloca algo eterno do lado. Talvez nós sofremos demais com as coisas dessa vida, porque nós esquecemos de olhar para a nossa alma. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa alma, aí sim a gente começa a entender que as coisas são insignificantes. Aí sim eu começo a entender que o maltrato do chefe no serviço não significa nada. Aí eu começo a entender que as minhas dores são passageiras. Aí eu começo a entender que as glórias que há de ser manifestadas são muito superiores aos nossos sofrimentos presentes. Convido os irmãos a colocarem de pé. O pessoal que vai cantar pode vir aqui. 3 tipos de sofrimento. O sofrimento que nós temos e não deveríamos ter. O sofrimento que nós temos e é inevitável. E o sofrimento que nós não temos, mas que deveríamos ter. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão essa noite. Que você se perguntasse para você mesmo: o que me faz sofrer? O que é que arranca a lágrima dos meus olhos? Porque o Evangelho afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive o sofrimento. Amém?